Eu quero conversar com você um texto que se encontra no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 4. Eu amo esse texto e principalmente o contexto de Filipenses, do livro de Filipenses, né? Paulo, ele, se você lê como é que Paulo escreveu essa carta, ele não estava numa ilha ali na Grécia, ele não estava passando férias, ele estava preso. Ele estava passando situações complicadas. E às vezes a gente olha para essa situação e acha que essa situação é a maior. Ela tem a sua grandeza, ela tem o seu impacto. Mas eu amo o capítulo 4 pelo texto, pela riqueza, mas pelo contexto dele. E aí, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte... Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Vocês estão comigo, gente? Presta atenção aí, não deixa nada venha tirar a tua atenção. Tenho absoluta certeza que essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aqui ele agradece uma oferta que as pessoas estão ali dando para ele, o ministério, ajudando o apóstolo Paulo. Aí ele diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Eu quero pegar essa palavra. Filipenses 4, 10. Filipenses 4, 10. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me. Mais uma vez, pois aprendi a adaptar-me. Vou repetir novamente. Porque aprendi a adaptar-me. A quê? A toda e qualquer circunstância. E aí ele começa a dizer: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Não, você precisa ouvir novamente. Ele continua: aprendi o segredo de viver contente. Aprendi a me adaptar e aprendi o segredo de viver contente. E aí ele fala: em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero falar sobre duas coisas aqui desse texto. E aqui não é apenas para esse momento, mas para a nossa vida. Para a nossa vida. Presta atenção aqui. Paulo diz uma coisa: aprendi a me adaptar. E aí ele diz: aprendi a viver contente. Você pegou isso aqui? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O apóstolo Paulo diz assim: essa que eu tenho que ir, essa daqui, então eu me adaptei, a mudar de rota. Nessa situação, o que é que precisa? Eu me adaptei a esta rota. Gente, isso aqui é uma riqueza maravilhosa para a nossa vida em tudo. Será que não é isso que eu e você a gente está precisando? Muitas vezes mudar de rota dentro do nosso casamento. Sim, em uma determinada situação eu preciso. O que é o melhor para trazer paz para a minha vida? Eu vou mudar de rota. Na minha vida financeira. Será que não é isso que eu e você a gente precisa? Às vezes mudar de rota. Qual é a situação? Rapaz, eu não tenho dinheiro. O que é que eu tenho que fazer? Cara, chorar, espernear, vai dar jeito? Não, muda de rota. Muda de rota. O apóstolo Paulo está falando para mim e para vocês assim: ei, nessa situação, muda de rota. Muda a rota, se adapta, vira, torna a realidade, encara a realidade. Encara a realidade. Eu sei que você está em luto, eu sei que doeu, eu sei o que é perda, eu sei o que é a doença, eu sei. Pode ser que eu não esteja passando a mesma coisa, mas há uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Muda de rota, aprende a se adaptar.
Aprende a se adaptar. Encara a realidade. Encara a realidade. Ai, pastor, como? Ei, como eu consigo mudar? Como eu consigo mudar de rota? Como eu consigo? No mesmo capítulo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vai comigo aqui no verso 6. Vai comigo no verso 6. Por favor, vai comigo no verso 6. Como? Como mudar de rota? Como encarar a realidade? Como? Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Seus pedidos a Deus. Vale a pena você conferir novamente no nosso canal do YouTube. O Samuel falou muito bem. Você está aí, lógico, no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Mas tem muita coisa aí no nosso canal. Eu quero que você vá lá, volta. Terminou aqui, engata logo uma segunda pregação. Vai lá, coisa boa é ter cabeça boa. Coisa boa é ter cabeça boa. E aí a gente fala lá, o que é ter alma? Quer ter cabeça boa? Alma sarada, alma saudável, cabeça saudável. E nessa situação, coisa boa é ter cabeça boa. E o que é coisa boa ter cabeça boa? Gente, é entender que a dor faz parte da jornada. Dói. A gente se preocupa, realmente é complicado essa situação. Mas coisa boa ter cabeça boa. E como ter cabeça boa? SMD, seu momento com Deus. O seu momento com Deus. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a se adaptar, aprendeu a mudar de rota. Quem foi que ensinou o apóstolo Paulo a mudar de rota? Quem foi que ensinou para ele a mudar de rota? Quem foi que ensinou o apóstolo Paulo a encarar a realidade? Ele diz assim: tudo posso naquele que ele me fortalece. Naquele que me fortalece. E aí o que eu e você a gente tem que fazer, gente? Ele diz assim: olha, sabe como é que eu aprendi a mudar a rota? Sabe como é que eu aprendi a encarar a realidade? Ele fala: por quê? Porque diante de Jesus eu oro, diante de Jesus eu suplico, diante de Jesus eu peço, diante dele eu peço. Eu peço. Diante dele, eu peço. É isso que eu e você a gente precisa. Gente, se adaptar não significa voltar à mediocridade, não significa estabelecer a mediocridade na nossa vida. Assim, eu aprendi a me adaptar. Ser flexível. Mas quem me ensinou? Quem me ensinou foi uma pessoa chamada Jesus Cristo. Foi Ele. E diante de Jesus eu apresento as minhas orações. Diante de Jesus eu apresento as minhas súplicas. Diante de Jesus eu apresento o meu choro. Diante de Jesus eu vou chorar. Diante de Jesus eu vou pedir. Diante de Jesus. Quarta do encontro, essa chamada. É esse dia que eu e você a gente tem que parar e dizer o seguinte: oração ainda funciona. Clamor ainda funciona. Palavra ainda funciona. Jejum ainda funciona. Quarta do encontro é esse momento onde eu e você a gente para dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu necessito do Senhor. Deus, eu preciso da tua mão. Deus, bota a tua palavra. Senhor, eu creio, eu chamo a existência da tua palavra. Seu momento com Deus. Paulo diz assim: eu aprendi. Se ele aprendeu, eu e você a gente precisa aprender. Se ele aprendeu, eu e você a gente precisa aprender. E aí ele diz: como é que eu aprendi? Oração, súplica. Coloquei diante de Deus as minhas ansiedades, coloquei diante de Deus o meu pedido. Eu coloquei, ele diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu gosto desse texto. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele guarda o meu coração, blinda os meus sentimentos, blinda a minha mente, até a razão, até o meu intelecto, até o meu psique. Ele guarda os meus sentimentos, mas até a minha razão, Ele guarda também. Ele guarda também. Por quê? Porque pela oração, pela súplica, pela palavra,
eu consigo mudar de rota quando é necessário. Eu consigo entender. Por quê? Porque em Jesus eu consigo. Em Jesus eu consigo. Nele eu sou fortalecido. Mas o texto também de Filipenses fala de eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente. Eu gosto dessa expressão. Ei, gente, estava falando com o Samuel justamente, eu disse assim, há 1 ano atrás a gente começou culto online, aqui na Videira. 1 ano atrás. Mesmo, muito bem, nós estávamos no momento do Open DNA. A gente, no primeiro dia, a gente teve que parar e ali se adaptar a todas as coisas. Se adaptar, mudar de rota, aprender a fazer o quê? O que a gente fazia? O quê? A mudar alguns processos dentro da igreja, a mudar algumas coisas na nossa vida. Eu aprendi. E a gente não vai nunca deixar de aprender. Paulo aprendeu, ele diz assim, eu aprendi a mudar de rota, eu aprendi a me adaptar. Mas eu amo o texto que ele continua. Eu aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi o segredo de viver contente. Qual o segredo de viver contente? Qual o segredo de viver contente? E, gente, será que e você sabe a resposta, você já sabe a resposta. Será que o segredo de viver contente é com aquilo que nos falta, ou seja, com aquilo que está fora, ou a questão do segredo de viver contente é examinar aquilo que está dentro? Paulo diz assim, o segredo de viver contente não é olhar o que de fora me falta, o segredo de viver contente é olhar o que eu tenho já dentro de mim. Não, você não ouviu não. Não, você não ouviu não. Vou repetir novamente. Qual o segredo de viver contente? O segredo de viver contente será que é aquilo que me falta, ou seja, aquilo que está fora? Não, o segredo de viver contente é saber que o que está em mim já é suficiente. Já é suficiente. Shakespeare diz um negócio interessante. Sofremos demais pelo pouco que nós temos. Desculpe, sofremos demais pelo pouco que nos falta e nos alegramos pouco pelo muito que nós já temos. Interessante, né? Vou repetir novamente. Shakespeare diz o seguinte, sofremos demais pelo pouco que nos falta e nos alegramos pouco pelo muito que temos. Paulo diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente. E ele diz, seja bem alimentado, eu estou contente. Ah, eu também, pastor. Mas ele fala também, seja com fome, eu sei viver contente. Tendo muito, é lógico, pastor, também, eu sei viver contente com muito. Mas ele diz assim, ou passando necessidade. Eu aprendi a viver contente passando necessidade. Meu Deus, será que é possível viver contente passando necessidade? E, gente, não é isso que eu e você a gente precisa aprender esse segredo. Está me faltando o quê? De fora para dentro? Mas de dentro para fora não me falta. Paulo está dizendo o seguinte, eu aprendi a viver contente, de fora para dentro me falta, mas de dentro para fora eu estou suprido. Não é essa âncora, não é essa esperança, não é essa fé, não é essa paz, não é isso que eu e você a gente precisa aprender. E ele diz assim, como é que eu aprendi isso? Como é que isso é possível na minha vida? Ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece.
tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Por favor, eu choro, eu sinto, às vezes eu tenho medo, mas uma coisa que eu tenho buscado na minha vida é dizer assim, dinheiro tem o seu valor, mas na jornada ele faz parte, ele não é todo. Mudou completamente a minha vida quando em uma crise financeira, eu e a Nenê, no nosso casamento, 36 anos, a gente passou uma crise terrível. Gente, muito sério. Nós tínhamos ali 10, 11 anos de casados, passamos uma situação muito difícil. E naquele momento ali, daquela crise nos faltando, eu fui orar a Deus e Deus falou no meu coração uma coisa muito interessante, né? Assim, Costa Neto, é interessante que você tem colocado dinheiro como algo que venha trazer alegria para ti. E aí Deus falou assim para mim, você prestou atenção que o seu problema não é o que entra, o seu problema é administrar o que você já tem. E Deus falou assim para mim, eu tenho sido fiel nas entradas, você precisa administrar as saídas. E ali virou a chave com relação a finanças para mim. Mas também virou a chave quando eu admiti que dinheiro era o ponto de alegria ou a falta dele de tristeza. E aí eu comecei a orar a Deus, Deus, nunca mais deixe. Senhor, não permita que na minha vida dinheiro seja o ponto que venha, ou seja, a situação, algo que venha trazer para mim festa, ou dinheiro seja, a falta dele venha causar em mim o que? Tristeza, funeral. E ali mudou completamente a minha vida. Não é isso que eu e você a gente está precisando? Deus, que o Senhor seja suficiente na minha vida, ao ponto que dinheiro tem o seu valor, mas que ele não determine a minha alegria, que dinheiro não determine, ou a falta dele determine a minha tristeza. Emprego tem o seu valor, mas que não seja ele que determine a minha alegria, ou a falta dele determine a minha tristeza. Pessoas, casamento, entes queridos, tem o seu valor, e tem o seu valor. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque morte faz parte do processo. Dor faz parte do processo. Gente, sofrimento faz parte do processo. Faz parte do ser humano. Eu e você, a gente precisa desse Jesus Cristo, dessa pessoa, desse Deus chamado Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, sabe como é que eu aprendi a viver contente? Sabe como é que eu aprendi a viver suprido? Sabe como é que eu aprendi a viver completo? Por quê? Porque Deus me fortalece, porque Jesus me fortalece. O próprio Jesus diz que não é o alimento em si tem o seu valor, mas ele diz assim, não é o pão, não é o pão do dia a dia que me alimenta, mas é a palavra de Deus. E aí ele fala, diante de uma tempestade, diante de uma tentação, diante de algo muito importante, num momento muito importante na vida dele, onde Satanás diz, transforme essas pedras em pães. Você precisa disso, você necessita disso, você sabe que você precisa, você está com fome, você está necessitado. E Jesus diz assim, não só de pão, o pão tem o seu valor, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo assim, da palavra eu vou viver, é da palavra que eu vou viver. Eu e você, nós estamos precisando aprender que é da palavra que a gente precisa, é na palavra. E quando a ansiedade bater, eu vou lá e vou dizer o seguinte, eu sei
que isso tem a sua importância, mas Deus, o Senhor me supre, o Senhor é meu provedor. Eu não estou vendo a provisão, mas eu sei que o Senhor é o meu provedor, e embora não esteja vendo a provisão, o Senhor como meu provedor, ó Deus, preenche primeiro a minha vida, e se eu estiver preenchido pelo Senhor, eu sei viver diante de necessidade contente, porque o Senhor é minha provisão, o Senhor é o meu provedor. Será que não é isso que eu e você a gente precisa? Ei, gente, quando eu olho a vida de Jeremias, quando eu olho os profetas, não é que eles tiveram a vida de sofrimento. Por favor, eu não estou dizendo para você se acostumar com o sofrimento, eu não estou dizendo para você celebrar e chamar o sofrimento, não! Mas eu estou dizendo para você que a gente precisa aprender a se adaptar, mudar de rota, a encarar. Mas também a gente precisa aprender a viver contente. A viver contente. Toda e qualquer situação. Eu amo o texto de Eclesiastes, capítulo 5, verso 20. No 19 ele diz assim: a quem Deus dá riqueza, a quem Deus dá prosperidade, a quem Deus dá a capacidade de usufruir com o fruto do seu trabalho. E aí ele termina no versículo 20, e diz: para essa pessoa, eu amo esse texto, assim, para essa pessoa, ele ocupa com a sua alegria. Eu creio no Deus que Ele é poderoso para ocupar o nosso coração com a alegria dele. Ele é poderoso para ocupar o coração, o seu coração com alegria. Eu creio no Deus da esperança que é âncora de paz, de alegria e de fé, para que eu e você, a gente transborde na esperança. Eu acredito que a gente, não apenas para essa situação, mas em toda e qualquer situação na nossa vida, tudo posso em Cristo. Em Jesus, eu e você, em Jesus nós podemos aprender a mudar de rota, a encarar a realidade, a pedir ajuda quando precisa. Sim, a reconhecer a nossa humanidade. Não tem problema nenhum. Sim, o Evangelho de Jesus é sobre a nossa humanidade, mas com a nossa humanidade, em Cristo Jesus, a gente vai aprender a encarar a realidade. Mas também, em Cristo Jesus, a gente vai aprender o que, gente? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso. Sim, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje é sobre Ele. Quarta do encontro é esse convite para eu e você, a gente entrar nesse meu momento com Deus. O seu momento com Deus. O seu momento com Ele. E nesse seu momento com Ele, Ele te ensinar a viver contente. Ele ensinar você a encarar a realidade. Ele ensinar você a mudar de rota quando precisa. Ele mesmo vai te guiar. Eu quero encerrar dizendo que, e se nessa jornada você se desviar para a esquerda, e se nessa jornada você se desviar para a direita, você vai ouvir uma voz do próprio Deus dizendo: anda neste caminho. É esse caminho que você precisa andar. Paulo diz: aprendi a viver. Eu e você, nós vamos aprender. Sim, nós vamos aprender. Eu tenho certeza que nós vamos viver dias maravilhosos. Eu oro para que realmente isso seja verdade na sua vida. Aprenda a se adaptar, mas também aprenda a viver contente. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Que Deus abençoe sua vida ricamente.